Bem-vindos, atormentados pelo amor. Mais um episódio dessa série que, pessoalmente, eu acho que é a minha favorita do canal. Se você não viu os outros dois, recomendo ver bastante. Ainda mais se você não sabe o que é criptídeos, que, repetindo a terceira vez, são animais relatados, mas não confirmados pela ciência. Por exemplo, o monstro do Lago Ness. Ele é um dos animais que foram relatados, mas não confirmados. E hoje falaremos desses animais, só que na África. África do Sul? África Central? Ou África do Norte? Todos esses, e todo o continente africano também. Dito isso, vamos começar. Jiba Fofi, conhecido também como aranha gigante do Congo, é basicamente um aracnídeo enorme nas florestas do Congo. Ela foi avistada de 1850 até 2014, um longo período para uma possível criatura inventada, mas nenhuma foto legítima foi tirada e a criatura muito menos foi capturada. Ela seria uma espécie de tarântula, teria de 90 centímetros a 1,80 m de comprimento, basicamente do tamanho de um grande cachorro, e prefere se esconder em grandes tocas cobertas de teias. Basicamente a mesma coisa de uma tarântula comum. Uma coisa curiosa é que muitos nativos relatam que essas aranhas eram extremamente comum no passado, mas atualmente é raro, podendo indicar que a criatura foi extinta e por isso não se encontra nos dias atuais. Afinal, ela é documentada desde 1850, e por ser uma aranha, ela não tem ossos para provar sua existência. O máximo seria marcas em pedras e coisas do tipo. Kasai Rex. Kasai Rex é aqueles casos que é impossível acreditar sem ver com seus próprios olhos. E mesmo vendo com seus próprios olhos você não acreditaria também. No lago Kasai, na África, um dinossauro teropoda parecido com Tiranossauro Rex. Ele teve 3 avistamentos únicos. Os 2 primeiros pelo mesmo grupo, e o terceiro é mais teórico, digamos assim. O primeiro foi quando estavam caçando elefantes nos anos 30. Enquanto viam 2 elefantes isolados do grupo, do nada uma criatura enorme avançou em um dos elefantes. No susto, um dos homens atirou no monstro e o monstro fugiu. Na segunda vez, eles viram a mesma criatura, só que dessa vez matando e comendo um rinoceronte, arrancando sua perna com extrema facilidade. E na terceira vez é teórico, e digamos que é uma história bem pesadinha até, pois um outro caçador distinto desse grupo foi à África procurar um animal distinto também. Ele e seu grupo saíram em um safari para procurar um animal novo, e era justamente no lago Kasai. Eles deveriam ficar só 6 dias fora, mas depois de semanas o pessoal da vila local percebeu que eles não estavam voltando. Quando decidiram procurar, no lago Kasai encontraram partes de todos do grupo, desmantelados. Era algo muito violento, uma visão terrível. Cabeças, braços e pernas por todo lado em um raio de 10 metros. A arma desse caçador, que está aos pedaços, foi usada, mas nenhum corpo de animal foi encontrado no local. Esse caçador era renomado demais para errar um tiro sequer. A polícia local foi acionada e criou 2 hipóteses: caça ilegal, o que foi desmentido pois não tinha nenhum traço de balas ou cortes de faca em nenhum dos corpos, e a segunda é que foram atacadas por algum animal, o que também parecia improvável porque a cena era muito terrível para um animal ter causado aquilo. Nem mesmo o hipopótamo seria capaz daquela cena, mas talvez um animal que a gente não conheça. Segundo o cara do primeiro relato, não era bem um dinossauro, era mais parecido com um dragão de Komodo que ficava em 2 patas. E essa foto que tu tá vendo agora é a foto que ele tirou da criatura. Mokele Mbembe. Esse deve ser o mais famoso de todos que eu vou falar aqui. Mokele Mbembe é mais um dinossauro, porém esse tem uma história bem mais completa que os outros. Ele era uma lenda de nativos da época, antes mesmo dos dinossauros sequer serem conhecidos. 10 anos antes, para ser exato, tanto que seu primeiro avistamento é um completo mistério. Quando pedido para a tribo desenhar a criatura, eles desenharam o formato de um saurópode. Quando mostrado uma imagem de um dinossauro,
eles falaram que aquele era Mokele Bembe. Saurópode, para quem não sabe, é um grupo de dinossauros pescoçudos, digamos assim. E uma coisa interessante é que a tribo diz que uma vez eles mataram um e comeram sua carne. Mas todos que comeram sua carne morreram envenenados. O Mokele Bembe também não é tão grande. Ele é descrito como sendo menor que um elefante. E outra coisa curiosa é que alguns nativos dizem que o animal possui coroas vermelhas como galinhas, e outros dizem que ele tem até chifres. Porém, apenas 5 avistamentos de turistas foi documentado, e todos nos anos 2000. O que é estranho, mas em uma casa fundada em 1820, já existe uma pequena estátua de Mokele Bembe, provando que a lenda já era relevante antes mesmo da chegada dos invasores. Serpente de 50 pés do Congo. O nome é estranho, mas é basicamente isso, uma cobra de 12 metros de comprimento, avistada no Congo. Ela só foi avistada uma vez, e acredito que essa é uma foto dela de um helicóptero. E sim, a foto é meio suspeita, mas ela só foi atribuída ao avistamento. A pessoa que relatou a cobra não tinha nada a ver com a foto. E o ano que ela foi encontrada foi em 1959. Congamato, 1934. Diversos avistamentos de nativos sobre criaturas parecidas com pterossauros foram relatados na Angola, Zâmbia e Congo. Eles geralmente são vistos em lagos caçando peixes ou atacando barcos. Muito tempo antes disso, europeus que invadiam a África para tomar as terras relatavam que eram atacados por criaturas enormes e aladas, geralmente descritos como répteis. Parecia bem familiar com os Congamato. Eles já foram avistados comendo peixes, matando pessoas e desenterrando corpos para comer os restos, pois as pessoas não são enterradas muito fundo lá na África. E como Mokele Bembe, quando mostraram a foto de um pterossauro para um nativo da região, eles afirmaram que aquilo era um Congamato. Anquilossauro do deserto Katsuro. Deserto Katsuro não existe, é uma história meio confusa, mas deixe-me explicar. Meio que uma revista do Japão promoveu o relato de 1950 de um homem que foi à África, onde ele disse que uma criatura de 4 metros de comprimento, reptiliana e com uma armadura por todo o corpo atacou ele. Porém, um erro de escrita colocou como deserto Katsuro. O correto seria deserto Karoo. Na teoria, o anquilossauro do deserto Katsuro é uma tradução mal feita do relato real, chamado de A Besta de Karoo, onde um réptil de 3 metros foi avistado por carros, e tinha uma poderosa e grossa cauda, sendo um relato de 1946. Muitos consideram a possibilidade de ser apenas um lagarto que cresceu muito além do esperado, mas 3 metros é um pouco demais, na minha opinião. Emela Netalka. Voltando ao Congo, um criptídeo do tamanho de um elefante foi documentado. Emela Netalka, também chamado de assassino de elefante pelos nativos. Uma criatura que possui apenas um chifre, e pelos seus avistamentos, mata tudo e todos que cruzam seu caminho, sendo extremamente violento. Seu primeiro avistamento é desconhecido, mas seu último foi em 1981, no mesmo local da serpente de 12 metros que a gente falou antes. Também é dito como semi-aquático. Muitos dizem que ele poderia ser um ceratopsídeo, como o Triceratops. Porém, quem relata ver essa criatura diz que não, pois ela não tem um escudo no pescoço, e os nativos não reconhecem nenhuma criatura como o Triceratops. Muitos falam que é um rinoceronte aquático também, o que faria mais sentido. Ela é um pouco mais comprida que um elefante africano, mas é menos alto. Ratos gigantes. Esse aqui é o mais simples da lista, e sim, mais tarde foi confirmado como real. Basicamente, ratos estão crescendo muito mais do que deveriam na África. Ratos de esgoto mesmo, e causando terror. Muitos já foram capturados, e a causa do seu crescimento excessivo é desconhecida. Mas quem estuda criptologia diz que o motivo pode ser a cruza com outra espécie de rato maior que é desconhecida e acabou criando esses mega-ratos. Sinceramente, eu acho que são só ratos com gigantismo. Tipo, existem muito mais ratos que humanos na Terra, então a probabilidade de existir mais ratos com essa condição é muito maior também. Mas o que vocês acham? Não só desses ratos,
mas de todas as criaturas que falei aqui. Acham que é tudo balela? Ou existe pingos de verdade? Ou que simplesmente tudo existe mesmo? Deixem seus comentários falando o que acham. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e é isso. Até amanhã.